Olá, meus amigos queridos, que alegria estarmos aqui novamente, hoje para falarmos de um tema que com certeza já ouvimos falar em alguma palestra, ou se não ouvimos falar em alguma palestra, já ouvimos essa famosa expressão, né? E qual será essa expressão? Aquela que diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E para a gente falar desse tema, né, nós vamos pegar carona lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você não está com ele aberto, mas está em casa, tem a oportunidade de pegar, ou então no celular, né? Hoje em dia a gente usa o celular para tanta coisa, podemos também baixar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pegar lá e vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho do capítulo 18, que é exatamente esse o tema, que muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí, para explicar esse capítulo, Kardec vai citar para a gente algumas passagens bíblicas, como é de costume do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho sempre começa com uma passagem bíblica, né? Uma ou várias passagens bíblicas antes da gente ter os ensinamentos propriamente, as explicações propriamente ditas. E aí, nesse capítulo, Kardec vai trazer para a gente a parábola do festim de bodas, da porta estreita, aquela passagem de Jesus que diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e muito se pedirá aquele que muito se recebeu. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de hoje, nós vamos nos ater à passagem do nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu particularmente gosto muito dessa passagem porque ela encerra muitos ensinamentos para a gente, como a gente vai ver ao longo do nosso bate-papo. Mas antes de a gente começar a falar propriamente sobre essa passagem, que está lá em Lucas, né? E também tá. Kardec traz pra gente em Mateus, em Lucas e Mateus. A gente vai primeiro perguntar o seguinte: o que você entende, né? O que vem para você quando alguém fala assim, foi chamado, chamamento? Pensa aí um pouquinho, o que vem à sua mente? Pensou? Então, quando a gente vai no dicionário, né, e pega a palavra chamado, a gente vê lá a explicação que é ato de pronunciar o nome de alguém, para pedir aproximação ou verificar presença. Ato de atrair atenção por meio do som e do gesto. Então, nós vemos que é um ato de chamar. E aí tem outro que diz esse chamamento, solicitação através da voz ou de sinais de atenção ou da aproximação, né? Convocação, invocação. Então, quando você chama alguém, você está querendo que tornando a atenção dessa pessoa para você. Vamos supor que fale Barbarella, é inevitável. Se chamarem Barbarella, é natural, instintivo que nós olhemos. Às vezes você até olha meio disfarçado quando você não reconhece a voz. Fica, nossa, quem tá me chamando? Quando você conhece, né, a pessoa que você ouve, você fala assim, é fulano. Não é assim que a gente faz? E normalmente aquilo nos chama a atenção. Por quê? Porque alguém está nos convocando para alguma coisa. E é isso que quando Jesus começa, né, a primeira coisa que ele fala dos muitos são chamados, a primeira coisa que ele está nos chamando a atenção é exatamente sobre essa questão do convite, que está lá no festim das bodas. Depois vocês leem com calma, vocês vão ver que é isso, né? Ele convida as pessoas, convoca, e aí vamos fazer uma analogia rápida aqui, se a gente pensar, né, o festim das bodas era uma festa, e normalmente você convida para as festas quem? Pessoas que você gosta, que você tem carinho. Aí você pode dizer, Bárbara, mas de vez em quando eu convido por protocolo. Sim, mas via de regra, a gente vai convidar as pessoas que são caras, até porque numa festa, nem sempre você pode chamar todo mundo, não é verdade? Então você vai selecionar as pessoas mais próximas, aquelas que participaram daquela parte da história que você vai contar na história, que você vai celebrar naquela festa. Não é assim que funciona? Jesus faz isso com a gente, né? Ele nos convida. E aí, quando a gente pensa em chamamento e quando a gente pensa nessa questão das parábolas propriamente, né, do nem todos que... quando a gente pensa na passagem no sentido de nem todos que foram chamados serão escolhidos, né,
me faz pensar, a primeira coisa é quando Jesus convida os seus discípulos. E a gente pode ver que nas passagens, é interessante a gente pensar que Jesus chama e as pessoas, mesmo sem conhecer, os discípulos, mesmo sem conhecer quem era aquele cara que estava ali chamando, né? Quem era aquela pessoa? E eles foram. Peguem lá um relato que vocês vão ver. Por que será que isso acontecia? Né? Porque nós sabemos que Jesus, primeiro Jesus era Jesus, não era o cara, né? Como a gente brinca. Mas mais do que isso, né? É porque Jesus tinha essa questão, essa força irresistível do chamamento. E é óbvio que nós sabemos que havia um reencontro de almas, né? No sentido de que a gente sabe que nada, já havia um planejamento. Então é óbvio que aqueles discípulos já haviam, né, se comprometido no mundo espiritual. São as lembranças que nós trazemos. Isso é uma coisa importante sobre os muitos são os chamados também, que a gente tem que abordar um pouquinho. Então, a gente vê que Jesus tinha uma força irresistível. E quando foram chamados, eles necessariamente foram. Mas olha que interessante, eles foram, nessa força irresistível, seguiram a Jesus. Mas nós vemos que mesmo com essa força irresistível, com esse compromisso assumido no mundo espiritual, ainda assim nós verificamos tropeços, nós verificamos falhas, nós verificamos momentos de dificuldades dos discípulos, que nós conhecemos bem a história. E a gente traz isso para primeiro botar um cenário para a gente, de que ser chamado, né, é desafiador, não é uma tarefa fácil, e aí é o que torna mais difícil o segundo passo, que é o ser escolhido. Esse é o ponto, né? Porque eu posso ser chamada, vamos pensar numa festa, você é chamado para uma festa. Você tem duas opções, não é verdade? Você pode ir ou você não pode ir. São as escolhas que você tem. Você pode aceitar o convite, ficar muito empolgado, fazer uma série de planejamentos e de repente não conseguir a festa. Às vezes você não dá certeza, dá até faz um pouquinho caso, mas depois você se anima e vai à festa. Não é assim que funciona? E às vezes também acontece um motivo de força maior que te impede de estar ali naquele momento. Mas fato é, você foi convidado, você se sente prestigiado, alguém te notou. Por isso você foi convidado à festa. Tanto assim que tem vezes que, dependendo da pessoa, a gente fica até meio chateado quando descobre que ele convidou e não convidou você. E se você acha que você é uma pessoa que merecia consideração, ou que você tem consideração pela pessoa, isso às vezes não acontece com a gente, você fala, poxa, fulano nem me chamou. Porque talvez, né, em alguns momentos, o carinho que a gente denota para alguém não é o mesmo que ele denota para a gente. E vice-versa. Às vezes também o carinho que a pessoa tem para conosco não é o mesmo que nós temos para com ele. E aí é por isso que às vezes você nem sempre é chamado. Mas aqui a gente está falando desse convite. Né? Um convite que Jesus fala que foi feito, que alguns desperdiçaram, outros não foram. E aí ele fala que o Senhor, né, ele virá, ele manda chamar todos os outros que estão na rua, qualquer um, né? Chama para esse banquete. Ou seja, dando oportunidade para outras pessoas. Mas mesmo assim ele ainda vai selecionar, mostrando pra gente o quê? Que, mais uma vez, não é só convidar, mas é ser merecedor do lugar que você vai ocupar naquela mesa. Porque Jesus não é a primeira parábola, né, que Jesus traz essa questão do festim de bodas e que fala essa questão desse lugar. Né, como tem aquela que diz, né, sente mais atrás para que você seja convidado a sentar mais à frente depois, né, para ter um lugar de honra e não o inverso, para você não ser desmerecido. Então é sempre nos chamando a atenção para esse convite e para nós sermos merecedores e dignos de estarmos ali. E aí, já que a gente vai falar de merecimento, né, nada melhor do que a gente trazer essa passagem que fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então eu vou ler a passagem, depois nós vamos esmiuçar um pouquinho. Primeiro ele diz assim na passagem, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão,
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhe direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E aí ele continua: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ele não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. E aí ele termina dizendo, o penúltimo. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, depois vem o item 9, mas ele está explicando. Então, o que Jesus está dizendo para a gente? Primeira coisa é que, pegando o gancho no que muitos são chamados, é que muitos de nós serão convocados. E como a gente disse na festa, muitos de nós seremos convocados e atenderemos esse chamado, ou seja, nós começaremos a trabalhar em nome de Jesus. Só que aí Jesus traz um detalhe para a gente muito importante, dizendo o seguinte: mas olha só, alguns de vocês serão convidados, melhor dizendo, chamados, serão convidados, aceitarão esse convite. Porém, quando vier realmente, como a gente dissesse, a prova dos 9, o momento ali final, eu direi para você que eu não te reconheço, que você não faz parte desse time. E aí, Jesus já fala assim: eu sei que você ainda me questionará, mas eu falei em seu nome, eu expulsei os demônios em seu nome, e como é que pode ainda assim você não me reconhecer? O que Jesus está dizendo para a gente, gente? Que primeira coisa é que não basta ser convidado. Segundo, é que além de não bastar ser convidado, nós temos uma tarefa gigantesca, que é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Porque nós podemos, às vezes, sermos ótimos facilitadores, professores, vamos colocar também assim, multiplicadores, melhor dizendo, das palavras de Jesus. Mas daí o fato de nós sermos multiplicadores, ótimos orientadores, ótimos palestrantes, não nos garante esse reino dos céus que Jesus está falando, ou seja, a vitória, a certeza de que nós seremos escolhidos. E por que não nos garante? Porque nós temos que ser muito mais do que repetidores da palavra do Cristo. É isso que Jesus está dizendo para ele. Nós temos de ser praticantes. Porque se a gente não for praticante, e nós sabemos que Jesus conhece o nosso coração, e é por isso que em muitos momentos no livro dos Espíritos, nós temos passagens que falam o quê? Que Deus julga pelo quê? Pela intenção. Então, Jesus, assim como Deus, obviamente que é onisciente, sabe que nós carregamos no nosso coração. Então não adianta a gente até expulsar demônios, sermos ótimos doutrinadores, foi o que a gente falou, ótimos divulgadores da doutrina espírita, se na hora que nós somos convidados ao nosso testemunho, nós não conseguimos efetivamente fazer isso. E aí como é que seria esse nosso testemunho? Veja bem, não é a garantia de que nós vamos acertar 100%. Não é essa a proposta que Jesus está fazendo aqui. Mas aí pegando o gancho nos saduceus, nos judeus e tantos outros, o que eles falam lá, dos republicanos, que eram pessoas religiosas, mas eram exterior. Quando eram chamados para fazer um ato de caridade, quando eram chamados para uma prova, porque todos nós sabemos que nós passamos por provas,
E nem sem, em muitos momentos, quando a expiação dificílimas, né, pra gente passar com facilidade, porque nós estamos expiando, então nem sempre a gente aceita muito bem aquela situação. É ali que nós somos convidados a dar os nossos testemunhos. E nem sempre a gente consegue dar, né? E aí se a gente, né, só voltando um pouquinho, se a gente não consegue dar, mas a gente continua tentando, não é desse que Jesus está falando, não é disso, né? Não é da gente errar e acertar. Ele está falando de quando a gente só fala e nada faz. Não existem pessoas ou não existem alguns comportamentos nossos que a gente olha e fala assim, nossa, nisso eu poderia estar melhor. Como ainda me falta caminhar. E em alguns momentos tem certos hábitos nossos que a gente não quer mudar porque ainda nos dá prazer. Isso acontece com você? Você conhece alguém? Não, nunca acontece com a gente, né? Mas você conhece alguém que faz isso, não conhece? E aí você fala até assim, nossa, tá na casa espírita há tanto tempo e não muda. Enfim, e a gente não está falando do todo, está falando naquele pedaço. Né? Porque nós sabemos que quando nós somos convidados por Jesus, nós sentimos essa força irresistível, né? Então a gente quer melhorar. Mas em alguns momentos, ou algumas pessoas, elas não conseguem. A minha irmã costuma dizer que é o crente quando ainda não está convertido. Ele ainda não se libertou, minha irmã fala isso. E eu gosto dessa analogia dela, né? É que aquela coisa assim, a gente quer praticar, mas ainda nos falta aquela convicção, né? De que aquilo que nós vamos fazer é o melhor para nós, de que aquilo que nós vamos fazer, né, vai nos garantir a certeza de que nós estamos sempre sendo amparados. E às vezes a gente não faz certas coisas porque nos falta um pouco de fé. E é esse convite aqui que Jesus está falando quando ele fala, né? Você pode até fazer milagres em meu nome, você pode ter esse poder de magnetizar, mas ainda assim, quando eu olho para o seu coração, eu sei quem você é. E eu sei que você não é essa pessoa que você diz ser. É isso que Jesus está dizendo pra gente. Então ele está dizendo assim, olha para você. Você é essa pessoa que você prega? E às vezes a gente vê pessoas que são altamente moralistas, né? São ótimos julgadores. Mas julgadores dos outros, não de si. Mas se a gente pega a analogia, se a gente pega, né, a vida de Jesus, vamos pensar em que momento Jesus julgou. Normalmente, Jesus nos levava com uma outra pergunta, uma reflexão, para que ele não precisasse, embora ele pudesse, porque é o espírito mais puro que nós conhecemos aqui na Terra, em nenhum momento ele fez isso. Por quê? Porque, em verdade, né, Jesus sabe quem nós somos, e ele sabe o que nós carregamos no nosso coração. Então ele sabia que não era esse o propósito. Mas e os espíritos mais evoluídos, eles fazem isso, né? Eles nos fazem pensar, e a gente vê muito nas obras complementares, que isso acontece porque eles se colocam no nosso lugar, né? Porque em algum momento eles estiveram ali, se não for na mesma situação, em situações bem parecidas. Então quando ele fala, né, eu não te reconhecerei, ele está chamando a atenção do seguinte, ó, não adianta você pintar de bom moço, você falar, dar lição de moral em todo mundo. Se você não for um praticante, eu vou chegar pra você e vou falar, querido, né? Barbarella falou, mas assim, vamos pensar, né? Assim, querido, não te conheço. Não te conheço porque aquilo que você falou não foi aquilo que você praticou. É isso, né? E aí, e ele fala, né? Aí outra passagem lindíssima, né, que ele fala, né? Aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constitui sobre a rocha a sua casa. Ou seja, quando a gente fala construir sobre a rocha, né, gente? A gente pensa que rocha é uma coisa dura, né? Difícil de você penetrar. Ela tá ali firme, forte. E que aí vieram as chuvas, né? Os ventos sopram, mas ela não ruiu. E aí o que ele está dizendo pra gente? Né? Se você ouvir minhas palavras e realmente você está praticando, você vai... A chuva vai bater? Vai. Ela vai... O vento vai te dar... Vai balançar?
pode balançar, mas ela não vai ruir, ou seja, não vai ser findada, não vai ser estragada. E por quê? Porque nós estamos alicerçados, a gente sabe quais são os ensinamentos que nós carregamos. Nós temos foco naquilo que está à frente. E aí ele fala, né? Mas se você ouve as minhas palavras, mas não as pratica, né? Você é insensato, porque construiu na areia. A gente vê, faz um castelo na areia. O que acontece quando a água vem, gente? Ele até dá dó, né? Tá na praia. É aquele castelo lindo. Quando acontece problema, o que acontece? Ui, não é assim que funciona? Acaba. Então ele está dizendo o seguinte, que nós podemos ser, né, os convidados. Vamos pensar que praticou, né, que fez a coisa certa, edificou ali os ensinamentos que teve e está tendo a oportunidade de testemunhar. Ou nós podemos ser aqueles que aprendeu, que aprendeu, mas não conseguiu colocar em prática, né? E aí ele ainda fala mais, né? E se a gente, né, ainda ensinar os outros errado, né? Nós seremos considerados os últimos. E por quê? Né? Quando ele fala do que muito será cobrado é quem muito foi dado. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, gente, a gente pode alegar ignorância? Não dá para alegar ignorância. Nós sabíamos, nós fomos convidados, nós tivemos a oportunidade de sentar à mesa, participar do banquete, mas e aí o banquete é se embebedar, né, se alimentar das palavras de Jesus, mas tivemos dificuldade de colocá-la em prática. E se a gente fosse pensar, né, o que seria para nós, né, enquanto cristãos, vivenciar esses ensinamentos de Cristo? A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, enquanto cristãos, é que o que Jesus nos convida antes de tudo é edificar nossa casa sobre a rocha, mas é a nossa casa, então é o nosso interior. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são aquelas dificuldades que nós temos e que nós sabemos que a nossa consciência grita e que a gente tem dificuldade de colocar em prática. Esse é um ponto para a gente pensar e que Jesus nos dá essa oportunidade de fazer, né? Termos os ensinamentos dele e, antes de tudo, colocarmos em prática em nós mesmos. Fazendo esse exercício, a gente vai começar a quantificar quais são as nossas dificuldades. E a gente sabe, Bárbara, mas eu tenho dificuldade. Não, a gente não tem, gente. Porque Deus nos deu um negocinho, um presentinho maravilhoso que se chama consciência. E quando a gente tem consciência, né? Quando a gente tem consciência. E por termos consciência, nós conseguimos perceber as nossas dificuldades. E aí, né, como Jesus é generoso, né, e Deus, embora justo, como diz os Espíritos, também é amor, é misericordioso, né, é justo, mas também é muito bom, a gente sabe que Deus não espera que nós façamos tudo de uma vez. A proposta de Jesus aqui é que a gente comece a colocar em prática. E aí, se a gente começa a colocar em prática, a gente vai lembrar do capítulo do homem de bem. Que é aquele que é capaz de ser indulgente para com os outros. E por que a gente consegue ser indulgente, gente? Por uma questão simples, né? Uma lógica. Se a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber que a gente tem dificuldades. E se a gente tem dificuldades, quem somos nós para julgar o outro? E aí vamos além. Se nós aprendemos realmente os ensinamentos de Jesus, estamos participando desse banquete, não tenhamos dúvida que nós estamos, porque, como nós dissemos, nós não podemos alegar a ignorância, especialmente na doutrina espírita. A gente sabe que nenhum de nós somos perfeitos, mas que Jesus também não exigia a perfeição de nenhum, não exigiu a perfeição de nenhum dos seus discípulos, tanto que foi capaz de perdoar cada um nas suas dificuldades. Mas o que Jesus nos propõe é o quê? É esse melhoramento, essa oportunidade de nós fazermos diferente. Então, se a gente tem a oportunidade, né, que nós estamos tendo hoje, de aprendermos mais e a partir daí termos oportunidade de fazermos pequenas mudanças, porque Jesus não está falando de grandes mudanças, né?
A gente pode pensar, porque ele conhece quem nós somos. Então ele não vai exigir de nós que nós sejamos Jesus, se nós ainda estamos muitos mil anos-luz atrás dele. Tanto que ele escolheu discípulos como nós, né? Exatamente para nós entendermos com uma série de dificuldades que nós vimos, mas que ele foi capaz de perdoar, né? Porque ele entendia que eram momentos. Mas isso não nos desmerece. O que ele faz aqui, né, de uma forma diferente, mais contundente, é no sentido de não haver o esforço. Porque errar, não tenham dúvidas. Jesus sabe que nós vamos errar. Ele disse isso para Pedro, ele disse para Judas. Ele sabia que os discípulos iam errar e mesmo assim não deixou de amá-los e mesmo assim não deixou que eles não tivessem a oportunidade de se redimir. Então fica claro para a gente que essa mensagem que a gente pode ser chamado, a gente pode vacilar e talvez possamos ser escolhidos ou não, depende do que nós estamos fazendo com as escolhas, com os aprendizados que a gente tem. O que ele está nos chamando a atenção é que o que não dá é para a gente não melhorar e ficarmos na falácia. É aquela coisa que quando você faz a reflexão, né, que Santo Agostinho nos propõe, de quando chegar à noite você fala assim, gente, o que eu fiz, né? E tem momentos, gente, a gente sabe disso, né, que ali a oportunidade na nossa frente, a gente sabe que a gente pode fazer, e em alguns momentos a gente não faz. Que bom que a vida é generosa, nos dá outra chance, a gente faz. Às vezes a gente não percebe, a vida dá outra. Mas e quando a gente fica com o coração endurecido, que a gente não percebe? E quando, né, as nossas medidas para julgar os outros é maior do que nós queremos que Jesus nos julgue as nossas atitudes. E é o que Jesus está dizendo. Se você não consegue, né, praticar esses atos, né, que ele testificou para a gente, de sermos mais compreensivos, de entendermos que nós vamos errar, mas que o perdão está aí para que a gente possa realmente exercitar, não só para perdoar o outro, mas para que nós entendamos também que nós somos falhos. Porque quando a gente perdoa o outro, né, a gente olha um pouquinho para a gente e fala assim, poxa, gostaria tanto que Jesus me perdoasse. Então, se a gente quer ser perdoado, né, vamos começar perdoando. É lá o que Francisco de Assis diz pra gente, né? Quando se a gente tem a oportunidade, né, de revidar o mal com o bem, é isso que Jesus espera da gente. Porque é o que ele fala, tá? E se você incita o mal? E nós sabemos que em alguns momentos a gente, acredito eu, que a gente não falhe. Nós já saímos desse nível. Tomara. Mas nós sabemos que às vezes a gente pensa, né? Ah, Jesus está vendo. Só que a gente viu em algum momento Jesus dizer, quando estava lá na cruz, no Calvário, Senhor, Deus está vendo. Pune esse pessoal. Não, ele disse o quê? Senhor, perdoai porque eles não sabem o que estão fazendo. Então a gente vê que Jesus, ele nos convidou, né, nos chamou para que a gente pudesse beber dessa água, né, se alimentar dessa comida espiritual, para que fortalecidos, né, e alimentados, nós pudéssemos alimentar outras pessoas, mas com o quê? Com práticas, não exteriores, mas com testemunhos. Porque nós sabemos, né, que... Eu gosto muito dessa frase, né, que diz que a palavra, o discurso até convence, mas o exemplo arrasta. É verdade. Pega aí quando você vai ensinar uma criança, né, ainda mais hoje em dia que elas estão muito afiadas, né? Se a gente, né, fala com a criança, não, você está errado, mas se a gente faz errado, que a criança fala, mas mamãe, você faz errado também, papai, você faz errado também. E aí, pegando essa analogia, também é importante quando a gente faz o que com a criança? Olha, eu sei, mamãe erra, mamãe não se orgulha disso, então não repita. O que mostra isso para a criança, né? Que o quê? Que nós somos capazes de reconhecer as nossas deficiências, mas que nós estamos nos esforçando para melhorar. Pegando o gancho dessa analogia com Jesus, é isso, né? Jesus não espera que nós
sejamos perfeitos. Mas Ele espera que nós reconheçamos e, reconhecendo, a gente comece a caminhar. Para depois, né, não chegar lá, no mundo espiritual, como Ele fala, né? E quando perguntar, né, Senhor, se Ele falar, não te reconhece, por que Ele não reconhece? Porque Ele vai dizer, porque, assim, se a gente for pegar as palavras, é o seguinte, tá, você falou, né, você salvou, você curou, mas onde é que eu enquadro isso na sua vida, na sua intenção, no seu coração? Qual foi a sua melhora? Você julgou todo mundo, muito bem. E por que eu tenho que ser indulgente com você se você não foi capaz de compreender? Veja que quando os convidados, né, lá os convidados eles falam, né? Mas eu não profetizei em seu nome, ele está falando tudo o quê? Ato exterior, né? Eu curei, eu expulsei. Cadê a parte de dizer assim, mas Senhor, eu percebi que eu era um ser humano menor e eu consegui compreender a dificuldade do outro. Em que momento, né, esse convidado diz assim, mas Senhor, eu fui capaz em alguns momentos de me diminuir para que o Senhor crescesse, entendendo que a obra não era minha, mas era sua. Percebem? Os exemplos que Jesus usou foram muito oportunos, né? Como sempre, como um ótimo pedagogo que era. É no sentido de eu estava voltado para culto exterior. Mas em que momento eu voltei isso para uma prática interna e para uma prática na minha casa, que a gente sabe que é o local onde a gente tem as maiores oportunidades. Então, a reflexão que eu acho que tem que ficar para nós, né? Nessa noite, nessa tarde, nesse dia, não sei qual hora você vai assistir esse vídeo, mas enfim, o que tem que ficar em mente para nós é o seguinte: eu fui convidado para o banquete, eu estou aprendendo, eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor, ou eu estou me enganando e enganando os outros, e aí para parecer melhor eu aponto, eu julgo, eu condeno, eu isolo, ou eu não, eu estou acolhendo, eu estou abraçando, eu estou compreendendo, eu estou amando, eu estou perdoando. Porque na última linha, né, o que Jesus efetivamente espera de nós para que nós sejamos escolhidos é essa mudança. Porque do contrário nós vamos dizer o que é? Não, eu fui convidado, eu estou lá sentado, mas nós vamos ser aquele convidado que Jesus vai dizer, não te reconheço, levanta porque você não está com as vestes de núpcias? Ou nós seremos aqueles que estão sentados mais atrás e Jesus vai dizer assim, chega mais para frente, porque você fez o seu deverzinho de casa. Então que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos e pensarmos no que nós temos feito, né, efetivamente para nos tornarmos esses escolhidos, né? Paulo tem algumas passagens que falam de eleitos, né? Paulo fala sobre isso. Enfim, para sermos realmente eleitos, escolhidos por Jesus, como exemplos de cristãos. E voltamos a dizer, não é perfeição, porque nós não somos perfeitos, Jesus sabe exatamente quem nós somos. Mas, como diz o Evangelho, né, podemos dizer que somos pessoas que estamos realmente tentando modificar nossas más inclinações, que estamos nos esforçando, porque é isso que Jesus vai olhar. Então, que possamos refletir sobre o que nós temos feito, o que queremos fazer e quais são as atitudes que nós podemos mudar a partir de hoje, de agora. O que nós sabemos que serão desafios um pouco mais complicados, que nos levarão a mais exercícios, mas que são possíveis porque quando nós queremos, nós percebemos que a vida também vai nos colaborando e ela é generosa, como nós já dissemos, e ela vai fazendo com que nós tenhamos oportunidade de fazer diferença. Então que possamos fazer diferença para que quando formos convidados a voltar
para o plano espiritual, possamos ouvir, né? Talvez não seja de Jesus, mas de um mentor ou de alguém, para irmos para um lugar melhorzinho, porque nós conseguimos colocar em prática boa parte daquilo que nós aprendemos. Então, que nós possamos ficar na presença de Jesus e termos a certeza de que nós somos amparados e que, embora convidados para sermos escolhidos, dependemos única e exclusivamente de nós. Porque se nós fizermos a nossa parte, né, como diz, faça a sua parte, né, e eu te ajudarei. Então, que possamos fazer a nossa parte para que Jesus e a espiritualidade continuem nos ajudando. Beijo grande a todos vocês, até a próxima.